A paz do Senhor! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Vitória e você está aqui para receber mais do Senhor, amém? Então vamos já começar com uma oração para assim o Espírito Santo nos revelar mais da sua palavra e que a gente possa pôr em prática, amém? Que a gente precisa orar antes de meditar. Então vamos nessa. Senhor Deus, nós agradecemos por estarmos aqui. Sabemos que não é à toa esse momento. E nós te louvamos, ó Deus, pela vida, pela liberdade, por tudo que o Senhor é em nós. E que nesse instante o Senhor nos encha de sabedoria, de conhecimento, para que venhamos pôr em prática cada ensinamento da tua palavra, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Eu quero trazer para vocês uma reflexão poderosa. Se encontra lá em Provérbios, capítulo 30. Se você não está com a sua Bíblia, vá pegar agora, porque você veio aqui para ouvir mais de Deus. Então venha, pega a tua Bíblia, pega teu papel e tua caneta e anota, porque você vai aprender muito. Vamos ler aqui no versículo 5 e 6, ok? A minha Bíblia é da Nova Versão da Tradução da Linguagem de hoje, então ela é bem atualizada mesmo. Diz assim, presta atenção. Tudo o que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Aleluia. Mas veja bem, nunca declare que Deus disse alguma coisa que de fato ele não disse. Se você fizer isso, ele o corrigirá e mostrará que você é mentiroso. Eita, é forte. Esse capítulo, né, ele é cheio de ensinamentos, como todo livro de Provérbios, né? Mas me chama muita atenção esses versículos, porque ele inicia dizendo que a palavra do Senhor é pura, que ela é escudo, isso lembra uma música, né? Para aqueles que creem no Senhor, para aqueles que confiam em Deus. Então, a palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus é santa. Então, tudo que contém nela, sabemos que não vai nos enganar, porque o Senhor fala e ele cumpre. Sempre foi assim e sempre será. Mas o que eu quero destacar nesse vídeo que você está assistindo agora é o versículo que vem depois desse. E eu quero ler na versão internacional também, para ficar bem compreendido, bem inculcado na tua cabeça. Veja bem, cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele. Do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Olha só. Com isso, gente, abrange tantos contextos, né, de pessoas que querem ir além do que Deus falou, mostrar algo que está além da palavra de Deus. E aqui é muito claro que se você fizer isso, se você inventar essa marmota de querer adicionar alguma coisa a algo que Deus falou, você vai ser tido como mentiroso. Sabe o que é ser tido como mentiroso? É como alguém que ninguém pode confiar, que as suas palavras sempre são falsas. Só que você não vai ser chamado de mentiroso pelas pessoas, você vai ser chamado de mentiroso por Deus. O negócio é sério. Mas eu quero falar de um contexto específico, de uma experiência pessoal minha, e que eu acredito que se você parou aqui nesse vídeo, provavelmente o Senhor quer falar com você. Provavelmente não, Ele está falando agora. Então presta muito bem atenção no que eu vou te contar. Eu vou contar para você. Teve um momento na minha vida que eu estava muito angustiada comigo mesma. E muitas coisas que estavam acontecendo na minha vida pessoal. E teve uma situação da qual eu tive que liderar um grupo. E eu não queria liderar aquele grupo, porque eu não me achava capaz. E tinha situações de pressão mesmo, que eu tinha que me responsabilizar por todo mundo.
e às vezes eu não dava conta. E chegou um momento que eu estava no meu limite, eu estava sufocando mesmo, e eu falei assim, que era melhor outra pessoa estar ali naquela direção, porque não era para ter me escolhido, né? Quem me escolheu para liderar foi um pastor, muito usado por Deus. E aí um irmão em Cristo que estava do meu lado, ele falou assim, foi Deus que te escolheu. Você acha que Deus errou em te escolher? E eu estava tão abatida que eu respondi sim. E eu levei uma exortada, né? Ou uma palavra mais forte, um esporro tão forte. Ele disse assim, o Deus soberano, criador do universo, infinito, imortal, ele erra? Você tá dizendo que ele errou? Mano, ele falou de um jeito tão maçante, aquilo ficou assim na minha cabeça, porque eu só conseguia chorar. E eu realmente estava acreditando que Deus tinha errado em me escolher. Olha a loucura. Deus nunca erra, gente. Como eu poderia dizer? O Deus que enviou o Filho amado dele para salvar a minha vida. O Deus que tem todo o poder e todo o conhecimento e sabedoria. E eu disser que ele errou, que ele falhou comigo, que não era para ser eu. Uau, aquilo me pegou. E depois que eu reconheci o que eu tinha feito, eu pedi perdão imediatamente para o Senhor. Porque é muito sério quando você afirma algo que não é Deus falando. E sobre essa minha experiência, né, eu vejo que existe inúmeras passagens na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, né, que eu sou filha amada, que eu sou querida por Ele, enfim, que o Senhor tem um propósito para tudo. E eu fiquei, nossa, 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 nossa mesmo, complicado, né? Complicado como a mente humana consegue ser tão limitada ao ponto de errar. E eu não sei, ao você, telespectador que está me vendo, se você já chegou a dizer uma coisa absurda que claramente era contra a palavra de Deus. Quem sabe você está murmurando ao ponto de dizer, Deus não quer me curar, Deus não quer abrir a porta de emprego para mim, Deus não quer que eu me case. Sabe, talvez você esteja tão abatido, tão aflito, que você está começando a dizer palavras absurdas das quais você não consegue analisar. Deus me esqueceu, Deus não cuida de mim, Deus só abençoa o fulano, Deus quer que eu me ferre, Deus só quer que eu fique lascado na vida, Deus gosta de me fazer sofrer. Nós temos que ter muito, muito cuidado com esse tipo de palavra. Porque de uma maneira inconsciente, ou até mesmo consciente, nós estamos dando adjetivos a Deus que Ele não tem. Porque Deus é fiel, Deus é justo, Deus é majestoso, Deus é maravilhoso, Deus é... Ele é nosso Pai, Ele é nosso amigo, Ele é nosso conselheiro, Ele é nosso consolador. Se você tirar um tempinho do seu dia só para adorar, você vai parar com esses pensamentos doidos seus, com essas falas tuas que não tem sentido. Sabe, tem muitas pessoas que oram e elas não conseguem definir Deus. E sabe como a gente aprende definindo Deus? Aqui, ó, conhecendo Ele. Tá de cabeça pra baixo, né? Conhecendo Ele, minha gente. Conhecendo Deus. Como é que eu vou dizer que Ele é bom, que Ele é alegre, que Ele é paciente, que Ele é manso, se eu não conheço Ele? E a gente tem que falar mesmo, porque
Existe hinos, existe louvor, mas você falar mesmo. Nossa Deus, tu és lindo, tu és santo, tu és tão incrível. E quanto mais você vai vendo a grandeza de Deus, você nota, cada palavra que ele diz é verdade. Sabe, não deixa a sua natureza velha, o seu homem antigo, querer te dominar de novo. Porque a nossa carne, ela é, meu Deus do céu, ela é complicada. Ela vai fazer a gente questionar tudo. Ela vai fazer a gente duvidar de tudo. E aí, pra piorar, ainda tem o capetinha que fica lá do lado de fora, né? Porque o diabo, ele tá ao derredor. Ele só toca no crente, se abrir brecha, então não abre brecha. Mas ele fica ao derredor. Ele aproveita de situações e ele lança sofismas, assim, ó. Sabe o que é sofisma? É uma verdade distorcida, uma meia verdade. É uma mentira que para você tá com uma aparência de verdade, então você acredita naquilo. Ela não está sendo contada por completo. Satanás é assim. Ele vai usar coisas ao seu redor para que você acredite, se é assim mesmo? Será que é assim mesmo? E como filhos do Senhor, como servos de Jesus, a gente precisa de algo chamado discernimento espiritual. Discernimento espiritual, né, gente? Discernimento não serve só para tu perceber quando tem um demônio ali na tua igreja, quando alguém tá prestes a, sei lá, começar a se debater porque ele tá possuído. Não é só isso, não. Discernimento para você perceber conversas no seu ar, os assuntos que estão te rodeando. Quando você está isolado, os pensamentos que estão te atacando. Lá em Efésios 6, fala que existem os dardos inflamados do maligno. Sabe o que são dardos? Aquilo que vai acertando, né? Um tipo de arma que vem para te acertar. Inflamado vem cheio de fogo, né? Flechas flamejantes que elas vêm e assim, tchum, tchum, rápido. E o que você está fazendo quando esses pensamentos aparecem? Você só está aceitando eles? Você está concordando com eles? Olha, toma cuidado. Eu não estou dando essa mensagem para te ameaçar e você ficar com medo. Mas eu estou dando essa mensagem para te alertar e você tomar mais cuidado, ter mais juízo. Lá em Tiago fala que aquele que não tem sabedoria, peça, porque Deus dá deliberadamente. Deus dá no momento que você pede sabedoria. Ele faz questão, porque ele quer filhos sábios. Então seja sábio. Vigia, meu mano. É sério, você tem que vigiar. Então, fique com essa palavra. Fique com essa mensagem. E o que eu tenho que dizer para você é o seguinte: procure sempre, sempre consultar ao Espírito Santo em cada momento da sua vida. Porque nós corremos muito risco de sermos tão impulsivos naquilo que está acontecendo que a gente não para refletir. Senhor, por que está servindo isso para minha vida? Por que eu estou passando por isso? O que o Senhor tem para mim? Né? Eu estava ali naquele momento de desespero, desespero mesmo, porque lidar com pessoas é uma coisa de outro mundo, mas Cristo fala pra gente conviver com pessoas e não só conviver, como amar as pessoas. E o Senhor foi me mostrando que por mim mesma eu não tinha forças para suportar, mas que a minha força vinha dele, que o poder dele se aperfeiçoava na minha fraqueza. Gente,
Olha, é incrível como a mente do ser humano se esquece do que é essencial. Por isso que você tem que ter um lembrete o tempo todo. E te apegar mesmo com Deus. Porque quando vem esses momentos, você tem que recordar da palavra. A palavra. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne, ele pediu para o Senhor retirar 3 vezes. Mas o que, que o Senhor disse? A minha graça te basta. Deus não removeu aquele espinho. E Paulo continuou sendo um grande missionário do Senhor, continuou louvando o nome do Senhor. E até hoje ninguém sabe o que era aquele espinho na carne. Era algo entre ele e Deus. E o Senhor não removeu. Mas Paulo foi sustentado pela graça de Deus. Era suficiente para ele. Então, que você reflita sobre essa passagem e que você ponha em prática essa passagem. Amém? Então, meu filho, descansa em Deus, confia em Deus e para de ser bisonho. Deixa de ser bisonho. Então, gente, tchau! Até o próximo vídeo do canal. Que Deus abençoe vocês.